no segundo livro dos profetas menores, Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 12, a partir do versículo 12. E nessa noite irei falar sobre a trombeta do despertamento. Falei sobre despertamento hoje pela manhã. E agora vamos continuar falando sobre despertamento. E agora no livro do profeta Joel. Joel capítulo 2. Para facilitar você, antes de Joel vem Oséias. Antes de Oséias, Daniel. Então Daniel, Oséias, Joel. Assim diz a palavra de Deus. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro, com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande e beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, deixará após si uma bênção em oferta de manjar, libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo de sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diria entre as nações: onde está o seu Deus? Então o Senhor terá zelo de tua terra, e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o mosto, o óleo, e deles sereis fartos, e vós não entregarei mais ao opróbrio ou à vergonha entre as nações. Eu sei que há de todos nós uma reverência diante da leitura da palavra de Deus. E eu quero contar com essa sua reverência, com esse temor que há dentro de você pela palavra, para que possamos juntos ouvir o que o nosso Deus Todo-Poderoso tem a nos dizer nesta noite. Mas nós vamos orar, pedindo ao Senhor que realmente nos fale. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Pai que está nos céus, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Os anjos, querubins, serafins, arcanjo, te louvam nos céus, pois tu és digno de toda glória, de todo louvor, de toda adoração nos céus. E aqui na terra, Senhor, teu povo de Israel
te louva, tua igreja te louva e te adora. Nós aqui, Senhor, abrimos nossa boca para bendizer o Senhor, para louvar o Senhor. E agora, Senhor, é a boca do Senhor quem vai falar a nós, por meio da tua palavra. Somos aqui como Samuel, estamos aqui como Samuel. Fala, Senhor, porque nós, teus servos, queremos te ouvir. Fale, por favor, no nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado quem trouxe água. E obrigado quem trouxe H2O. Meus amados irmãos, todo crente, todo salvo, lavado e redimido pelo sangue de Jesus, remido pela graça, que tem o Espírito Santo dentro e que tem uma vida de devoção, ele tem algo que é muito, mas muito singular e ao mesmo tempo maravilhoso. O quê? Discernimento espiritual. O discernimento nos faz fazer leituras naturais e espirituais do nosso tempo. O discernimento nos faz ter a percepção do que está faltando e do que Deus está fazendo. Basta você orar, nem que seja um pouco. Basta você buscar a Deus, nem que seja um pouco. E você vai perceber que o seu espírito vai se conectar com o Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus e testifica que nós somos filhos dele. Seu espírito vai ter a percepção do que está acontecendo. E aí você, diante da percepção ou do discernimento, você vai tomar algumas atitudes. Sobretudo, você vai orar mais. Você vai se colocar na condição de intercessor. A intercessão é uma coisa maravilhosa. É linda, é nobre. Um dos homens mais sábios que houve nessa terra, e o mais manso que houve nessa terra, Moisés, ele tinha uma percepção espiritual aguçada. Ele sabia discernir o tempo e o modo. Ele sabia fazer leitura do que estava acontecendo no meio do povo de Deus de Israel. E um dia Deus falou assim com ele: Moisés, fica tranquilo que eu vou falar de Joel, mas só para você entender nessa introdução onde eu quero chegar. Moisés, o povo é duro de coração, o povo é de dura cerviz, o povo é murmurador e reclamador. Eu vou acabar com esse povo e vou fazer de ti uma nova nação. Aí Moisés diz para Deus o seguinte: não, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faz sair desse lugar. Em outras palavras, nas entrelinhas, ele está dizendo: Senhor, Abraão só teve um, e foi dele que o Senhor fez esta nação. Eu não sou o novo Abraão, eu sou Moisés. Eu não aceito ser o novo Abraão, porque o Senhor só fez um Abraão, e foi dele que o Senhor gerou esta nação.
E eu estou entendendo, Senhor, que na verdade, o que o Senhor quer é que esse povo acorde. É que se o povo se volte para o Senhor. E por que eu estou dizendo isso para você? Lendo Joel, eu estou apelando nessa noite para o seu discernimento espiritual, para você entender o que está acontecendo fora da igreja e dentro da igreja. E o que está acontecendo fora da igreja e dentro dela nos leva a orar mais, a intercedermos mais. O que está acontecendo fora da igreja é um mundanismo, uma carnalidade, um alastrar da iniquidade, uma frieza de amor, de sentimentos. O ser humano cada vez vale menos e o seu orgulho cada vez é maior. A vaidade, a soberba, o poder, a ganância, o desejo pelo dinheiro cresce. E almas e almas e almas e almas vão para o inferno. Horas, minutos, segundos. E dentro da igreja, e por favor, não estou me referindo aqui à igreja nossa, aliás, a igreja não é nossa, a igreja de Cristo, nós somos dele, mas nós falamos isso de maneira muito carinhosa, e eu tenho certeza que o nosso Senhor fica muito feliz quando a gente fala isso, nossa igreja. Eu estou falando para uma igreja nos tempos da pós-modernidade, a igreja de Laodiceia, a igreja morna. Nós estamos olhando, vendo, e eu tenho esse discernimento, eu creio que você também tem, de que existem pessoas dentro da igreja que precisam acordar. Hoje pela manhã falamos um pouco sobre Eutico, um jovem que caiu da janela e foi despertado por Paulo. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho a certeza, não tenho dúvida nenhuma, que há uma necessidade de um despertamento do povo de Deus. Por que digo isso? É só olharmos para dentro e para fora da igreja, como falei. E a igreja foi chamada por Deus, por meio do seu Filho e no poder do Espírito Santo, para ela ser a diferença no mundo, para levar o Evangelho, para proclamar o Evangelho, para ser instrumento de transformação. E que nós estamos enxergando nos dias atuais é um avanço dentro da igreja de teologias que vão contra a palavra de Deus. Liberalismo teológico, teologia da prosperidade. Aliado a isso, crentes que não têm nem um pouco de devoção, não sabem separar 5 minutos do dia para falar com Deus, não conseguem pegar uma Bíblia com uma caneta, um papel, ou simplesmente a Bíblia, uma caneta, um lápis que for, para sentar e dizer: Espírito Santo, fala comigo pela palavra, eu quero ouvir a voz do Senhor, fala comigo. Por isso eu te afirmo nesta noite que a igreja necessita ouvir uma trombeta, a trombeta do despertamento. Porque se nós não ouvirmos a trombeta do despertamento, não teremos ouvidos sensíveis para ouvir a trombeta do arrebatamento. Vou repetir. Se os nossos ouvidos não tiverem sensibilidade para ouvir a trombeta do despertamento, dificilmente teremos ouvidos sensíveis para estarmos atentos para ouvirmos a trombeta do arrebatamento. É melhor nessa noite você preparar os seus ouvidos para ouvir a trombeta do despertamento através dessa palavra, para que
você saia daqui nessa noite pronto para ouvir, se isso acontecer ainda hoje, a trombeta do arrebatamento. Na verdade, o que nós estamos precisando é de um reavivamento. Alguns avivamentos aconteceram na história e eu te convido depois a estudar algumas histórias de avivamento. Já falei de algumas agora, não vou falar. Mas entendo que avivamento é o fôlego do Espírito no pulmão da igreja. Avivamento é o fogo do Espírito no pulmão da igreja. Avivamento é o fogo da eternidade que arde no coração de cada crente. Avivamento é o brilho da glória de Deus nos nossos olhos. Avivamento é um alinhamento entre o povo de Deus na terra e Ele no céu, onde a verdade dEle é estabelecida de maneira absoluta e a sua vontade boa, agradável e perfeita se realiza todos os dias. Louvado seja Ele. O livro do profeta Joel é maravilhoso. Joel viveu em Judá, em Jerusalém. Semana passada falamos sobre o profeta Oséias, que viveu em Israel. Joel vive em Jerusalém. Ele é de Judá, capital Jerusalém. E se você ler o primeiro capítulo aqui de Joel só tem apenas 3 capítulos. Se você ler o primeiro capítulo de Joel, você vai perceber, você vai ver, você vai sentir, e você vai ter a ideia do como é o quadro, como estava o quadro de Israel nesses dias. Eu vou tentar aqui dizer para você algumas coisas, colocar aqui o pano de fundo, como era ou como estava o povo de Israel e a liderança de Israel nos dias do profeta Joel. O culto foi adulterado, o paganismo entrou no meio do povo, os ministros, os sacerdotes, os profetas, os levitas abandonaram o serviço. O registro diz que essa classe especial que cuidava da palavra, do culto, do louvor, essa classe separada por Deus, ela, ao invés de se preocupar em proporcionar a manifestação da presença de Deus e os sacrifícios para que os pecados pudessem ser perdoados, essa classe separada virou as costas para o culto. Logicamente, evidentemente que essa classe virou as costas para Deus. Eles estavam muito mais preocupados em viver acomodados, tomar vinho e ouvir palavras doces aos ouvidos. A casa de Deus foi profanada. O povo vivia dando as costas para Deus, mesmo tendo experimentado a restauração do cativeiro. O pecado entrou no meio do povo. Esse é o quadro de como é, ou de como era, os dias de Joel. E Deus? Será o que Deus fez? Deixa eu te falar uma coisa, Deus sempre será reativo. Vou repetir, Deus sempre será reativo. Até Ele não falando, Ele está reagindo. Até o silêncio de Deus é reativo. Como assim, pastor? Deus é reativo. Deus vai reagir às nossas atitudes. Deus vai reagir aos nossos pensamentos. Deus vai reagir ao nosso caráter. Deus sempre será reativo.
Diante de um quadro desse, Deus vai reagir. E como Deus vai reagir? O que Deus fez diante de tudo isso? Deus fechou os céus e impediu que a chuva viesse. Sem chuva, não tem colheita. Sem colheita, não tem sustento. Nem para o povo, nem para os sacerdotes. E para completar, Deus permite que uma nuvem gigantesca de gafanhotos viessem contra o povo, ou contra as plantações. Um vento oriental em forma de juízo, uma nuvem de gafanhoto veio consumir toda a plantação. Em pouco tempo os gafanhotos se proliferaram. E por que eles proliferaram? Porque não tinha chuva. Aí vale um parêntese. Se tem chuva, não tem gafanhoto. Se tem chuva da graça de Deus, se tem chuva do poder de Deus, não tem gafanhoto. Junto disso, Joel tem uma visão de um grande exército se levantando contra o povo. Joel também vê um grande dia do Senhor. Ele cita 5 vezes no seu livro, o grande dia do Senhor. Só que Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso, irmão. Eu fico impressionado quando eu leio a Bíblia e vejo quão grande é o nosso Deus em misericórdia e graça. Você pode até virar as costas para Deus, mas Deus nunca vira as costas para você. Vou repetir. Você pode até virar as costas para Deus, mas Deus nunca vira as costas para você. Diga comigo, Deus é grande em misericórdia. As suas misericórdias se renovam todos os dias, todas as manhãs, sobre a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque Deus vai mandar Joel falar ao povo. Joel aqui é a trombeta de Deus. Quando a crise ganhou grandes proporções, e quando Deus, por sua permissão, permitiu que o povo pudesse sentir através da crise, que ele estava sendo deixado de lado, ao invés de Deus permitir que a crise aumentasse ainda mais, e que o povo viesse a perecer, Deus levanta o profeta, e agora para despertar o povo. Porque assim, irmão, Deus é tão misericordioso, que Ele nos desperta antes que a crise da nossa vida aumente. E que bom que você veio aqui nessa noite à casa de Deus. Que bom que você já louvou, você já adorou, você já serviu a Deus. Você está aqui porque você escolheu estar na casa do Senhor. Que bom que você está aqui, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui nessa noite despertado, de um jeito ou de outro. Está na hora dos sacerdotes do nosso tempo, dos profetas do nosso tempo, dos ministros do nosso tempo ouvirem, escutarem o chamado de Deus para um tempo de despertamento, consequentemente para um tempo de reavivamento, porque o povo despertado, o povo vive avivamento. Eu quero mergulhar com você em alguns minutos nesse texto que nós acabamos de ler. Porque aqui existem alguns sinais de um despertamento espiritual que traz um grande avivamento. Eu quero olhar para você, para alguns sinais que estão aqui nesse texto que nós acabamos de ler.
sinais visíveis, perceptíveis, de um despertamento espiritual que traz grande avivamento para o povo de Deus, para as nossas vidas. O primeiro sinal de um despertamento: rasgar de roupa religiosa e entrar na dimensão da intimidade. Esse é o primeiro sinal de um despertamento, o rasgar de uma religiosidade e a busca por uma intimidade. Versículo 12 a versículo 14 são versículos lindos. Aqui há um espelho diante de nós, claro, cristalino, límpido, de como Deus anseia que nós sejamos. Há aqui um grande sinal de também religiosidade, porque o que acontecia com os sacerdotes, com os ministros e com os levitas? Eles sabiam que Deus era misericordioso. São sacerdotes, são ministros, são levitas, conhecem a lei, conhecem as histórias de Israel antes do cativeiro, tanto da Babilônia quanto do Egito. Eles sabem que Deus é misericordioso. Mas sabe, o pecado, a vaidade às vezes fala mais alto do que o quebrantamento. E o que eles faziam? Iam para a casa de Deus, ao invés de ter um tempo sincero com Deus, eles rasgavam as suas vestes e ofereciam ofertas como se dissesse: a Deus é misericordioso, Ele vai olhar para nós, Ele vai ver as nossas vestes rasgadas, e Ele então vai permitir que a chuva caia novamente sobre a terra, aí a terra vai produzir alimento novamente. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, o céu continua fechado. Aí Deus chama Joel e diz: Joel, volta lá, fala para o povo que tudo isso é religiosidade. Nada disso me convence. Aí o versículo 12 vai dizer: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor. Agora olha só o que convence Deus, o que toca o coração de Deus, o que leva Deus a ter o seu coração quebrantado. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, aleluia, com choro e com pranto. Não é só com choro não, é choro e pranto. Não é só lágrimas derramando não, é grito de pedido de perdão e de misericórdia. Na verdade, o profeta é trombeta de Deus, é boca de Deus, para mostrar aos líderes do povo o que ele desejava. Deus desejava simplesmente intimidade, relacionamento, que estava quebrado, partido. Veja bem, o povo tinha dado as costas para Deus e para o serviço à casa de Deus. O que Deus quer? Deus quer que haja conversão. Se der as costas, agora Deus quer que faz o quê? Vire-se para mim, com choro, com jejum, com pranto, com corações rasgados, não com vestes rasgadas. É isso que gera um avivamento. Isso é sinal de despertamento. Porque um crente, um filho de Deus, que rasga seu coração na presença de Deus, que jejua, que busca, que ora, que se converte a Deus todos os dias,
que rasga seu coração. Esse crente, na verdade, tudo o que ele quer é sentir que Deus está bem perto e sentir que a mão de Deus está sobre ele. Eu convido você nessa noite, querido, a rasgar qualquer possibilidade de religiosidade na sua vida. Eu convido você nessa noite a se voltar para Deus e rasgar seu coração para Ele, ainda nesse culto, e que não seja nesse culto, no seu momento a sós com Deus, no seu quarto, quando você fechar a porta do seu quarto, rasgue seu coração, chora mesmo, construa um rio de lágrimas e mergulhe nesse rio de lágrimas, construa o seu rio Jordão e mergulhe a sua miserabilidade nele, porque Deus não vai suportar o seu quebrantamento. Deus vai olhar para você e vai desejar estar bem perto de você, porque a Bíblia diz que Deus não resiste um coração quebrantado. Vivemos em um mundo que a cultura da razão e da ideologia avança. As pessoas querem ter razão o tempo todo. Elas chegam a cultuar a razão. Só que a igreja, a sua cultura não é a razão, a sua cultura não é o idealismo ou a ideologia, a sua cultura é a verdade eterna de Deus, é a palavra eterna de Deus. E quando encontramos a verdade eterna de Deus, nós não conseguimos ficar muito tempo de pé. A gente se rende. Na verdade, Deus está nos convidando para um tempo de quebrantamento, de despertamento. A trombeta de Deus está tocando, está nos chamando para o secreto. Eu gostaria que você falasse isso comigo. A trombeta de Deus, diga mais forte, a trombeta de Deus está nos chamando para o secreto. Aleluia, irmão. A trombeta de Deus está chamando você para o secreto. E a trombeta de Deus chama você para estar aqui também. Porque o culto, ele precisa ser exatamente assim: lugar, ambiência, onde o quebrantamento vai gerar intimidade, e a intimidade vai gerar a aproximação de Deus e de nós, seu povo. Aleluia. Segundo sinal de despertamento espiritual que traz grande avivamento: disposição em ouvir o chamado para a santidade. O primeiro, rasgar a religiosidade. Para que haja intimidade. O segundo, disposição em ouvir o som da trombeta, o chamado de Deus para um tempo de santidade. Eu acho interessante, a partir do versículo 15, qual é a ordem de Deus. Ele começa o versículo 15 exatamente assim: tocai a buzina em Sião. Ou tocai a trombeta. No Antigo Testamento existiam algumas trombetas. O povo usava algumas trombetas, o chofar de chifre de carneiro, trombetas que chamavam para a guerra, trombetas comemorativas. Por exemplo, a trombeta que foi tocada para que a muralha de Jericó caísse foi uma trombeta comemorativa. Olha só que coisa linda. A trombeta tocada para a muralha de Jericó cair foi uma trombeta comemorativa. Ou seja, o povo nem entrou em Jericó, o povo nem lutou ainda, mas já estava adorando a Deus, agradecendo a Deus e comemorando, porque a vitória já era certa. É assim a fé. A gente já vai tocando a trombeta da fé, acreditando que Deus vai derrubar as muralhas e que a vitória é certa no nome de Jesus.
Mas essa trombeta aqui era uma trombeta de convocação solene. Vou repetir. É uma trombeta de convocação solene. É santa convocação. E o que é santa convocação? Ninguém pode ficar de fora. Ninguém mesmo. Nem bebê que está mamando, nem noivos que acabam de entrar na lua de mel. É chamado para todo mundo. Para quê? Para se santificar. E santificação é muito mais do que ser separado. Santificação é uma identificação direta com Deus. Santificação é uma identidade de quem tem o caráter de Deus. Santificação é o mesmo que ser semelhante a Jesus. O que Deus está chamando aqui, qual é o despertamento para o povo, para todos? É convocação solene, é assembleia solene. Todos devem participar, ninguém vai ficar de fora. O que Deus quer, versículo 15 ao versículo 17. O que Deus quer? O que Deus quer é que todos alinhem o seu caráter ao caráter de Deus. Por quê? Porque depois da santificação, Deus faz grandes coisas. Josué 3:5. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Há de ser o nosso tempo, independente como o mundo está lá fora. Há de ser o nosso tempo, há de ser esse tempo, há de ser este povo, há de ser essa igreja. O que, pastor? Deus está tocando a trombeta da palavra e convocando todo o seu povo, toda a igreja, desde a criança ao homem, a irmã mais madura dessa igreja, para um tempo de alinhar o nosso caráter ao caráter de Deus. Alinhar o nosso caráter ao caráter de Deus significa dizer que Jesus está no meio da igreja, que nós olhamos para Ele em santidade, e Deus do céu, por meio dele, nos vê em santidade. Para quê? Para que grandes maravilhas possam ser feitas no meio do povo dele. Aleluia. Ei, irmão, Deus está despertando você para um tempo de santidade. Só que santidade implica dizer: virar as costas para o pecado. Porque se os sacerdotes, os ministros, os levitas viraram as costas para Deus, se eles viraram as costas para Deus, evidentemente que quem vira as costas para Deus dá de frente com o pecado. E quem vira as costas para o pecado? Ei, você está acordado? Você está despertado aí, irmão? Olha só, quem vira as costas para Deus dá de frente com o pecado. E quem dá as costas para o pecado dá de frente com... Isso é ser santo. Isso é ser santo. Santo dá as costas para o pecado e o seu rosto, a sua face, para ser bíblico, né? Para ser bíblico, igual Moisés, a sua cara vai de frente com a cara de Deus. Porque Deus, quando olhou para Moisés da tenda, disse: eis, ele é meu amigo, eu falo com ele face a face, cara a cara. Quem dá as costas para o pecado, a sua face, por meio de Cristo, vira-se para a face santa do Todo-Poderoso. Por isso que os querubins, os serafins olhavam para Deus. Eles olham para Deus constantemente e eles não aguentam, eles não suportam, eles abrem a boca e constantemente louvam o Senhor. E o que sai da boca deles? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ei, irmão, vira as costas para o pecado e olhe para Deus, porque você vai enxergar a santidade de Deus. Aliás, sem santidade ninguém verá a Deus. Essa trombeta de Deus para você e para mim nesse tempo. Porque sem santidade ninguém verá Deus. Último sinal de um despertamento espiritual que traz um grande avivamento.
Um grande despertamento espiritual tem como sinal grandes transformações realizadas por Deus no meio do seu povo. Vou repetir: sinal de despertamento, sinal que o povo está despertado, está acordado, sinal que aqueles que estão com vida de devoção, envolvidos na obra, estão sempre despertados, do que eu falei pela manhã, estão sempre com os ouvidos atentos, ouvidos espirituais, estão velando o tempo todo, estão sempre com o ouvido sensível à voz do Espírito, e aqueles que estão dormindo são despertados. Sinal de despertamento, grandes transformações são realizadas por Deus no meio do seu povo. Versículo 18: então o Senhor terá zelo de sua terra, aleluia, e compadecerá do seu povo. Na verdade, do versículo 18 ao versículo 27, o que nós vamos ter aqui é um bloco de versículos interessantes, que são sinais de que Deus estava profetizando através da boca do profeta Joel grandes transformações. E assim, a transformação é tão nítida, é tão perceptível, que Deus vai fazer o seguinte: Ele começa dizendo assim, ainda no versículo 18: e Ele se compadecerá do seu povo. E no final desse bloco de versículo tem uma outra expressão: e Deus se alegrou com o seu povo. Depois você lê e você marca. Primeiro, Deus se compadecerá do seu povo. E mais abaixo está escrito: Deus se alegrou com o seu povo. Ah, irmão, se Deus se compadece do seu povo, e se Deus se alegra com o seu povo, seu coração está aberto a fazer grandes transformações. Quando Deus se compadece do seu povo, quando Deus se alegra com o seu povo, sinal de que o culto não foi uma bênção. Como assim, pastor? O culto não foi uma bênção? Não, o culto não é uma bênção. O culto é para Deus. O culto é vivo. E um culto vivo gera a bênção de Deus. Glória a Deus. O culto foi uma bênção. É uma força de expressão. Eu te entendo, eu te perdoo, e provavelmente já tenha dito isso, e provavelmente um dia eu vou falar isso. Você poderá me ouvir falando isso. O culto foi uma bênção, mas na verdade o culto não é uma bênção. O culto precisa ser vivo, porque aquele que ressuscitou ao terceiro dia, vivo está no meio do povo de Deus, e Deus habita no meio do louvor do seu povo. E por Deus estar alegre com o seu povo e se compadecer do seu povo, Deus gera grandes transformações. Deus abençoa mesmo. Quer ver a bênção de Deus? São 12 promessas. 12. Do versículo 18 ao versículo 27. 12. Eu vou ficar com apenas algumas que estão no versículo 19. Olha o que Deus faz a um povo despertado, a um povo que tem ouvido sensível ao ouvir a palavra de Deus, ao povo que está com os ouvidos sensíveis para ouvir o toque da trombeta do despertamento, a um povo que se santificou, a um povo que virou a sua face para Deus. Versículo 19: e o Senhor o quê? Responderá e dirá ao seu povo. Onde está o povo de Deus aqui? Levanta a mão. Eita glória, aleluia. Eis que vos envio o trigo. Diga comigo: trigo, sinal de prosperidade. E o que é a prosperidade? A ausência de necessidade. Deus diz em sua palavra: eis que vos envio o trigo,
E o mosto é vinho, diz: Deus envia para o seu povo alegria. Aleluia. Igreja despertada, igreja avivada, nunca falta o vinho da alegria, da salvação de Jesus Cristo. Eu vou falar novamente, porque eu tenho certeza que tem mais do que 3 salvos aqui nessa noite. Igreja despertada pela palavra, igreja viva, nunca vai faltar a alegria da salvação de Jesus Cristo, o vinho da alegria da salvação. Aleluia. Cadê os crentes alegres aí? Os crentes alegres, felizes aí, levanta a mão, diga assim para mim: eu sou feliz, porque o meu Jesus livrou a minha alma do inferno e me deu a salvação eterna. Aleluia. Cadê o povo de Deus? Cadê o vinho da salvação? Cadê a alegria da salvação? Aleluia. Eita glória. Eu vos enviarei o trigo, o vinho e o óleo. Diga comigo: Deus, quando o seu povo está despertado, avivado, envia unção. Eita glória. Aleluia. Óleo da unção. Óleo da unção. Capacidade do Espírito para eu e você, para você ser o que você não seria, fazer o que você não faria e chegar onde você nunca chegaria. Unção para você ser instrumento poderoso na mão de Deus. Unção para você orar e os demônios saírem da vida das pessoas. Unção para você orar e ser instrumento de libertação. Unção para você pregar o evangelho. Unção para você orar e os enfermos serem curados. Unção para você pregar Jesus Cristo, as pessoas não aguentarem e se renderem a Ele. Unção para você servir a Deus nesse tempo. Cadê aquele que quer a unção do Espírito nessa noite? Aleluia, aleluia. E por fim, do versículo 19: e não vos entregarei mais a vergonha entre as nações. Porque naquele tempo Israel ou Judá estava em estado de vergonha. Por que da vergonha? Chave espiritual. Porque o nome de Deus não era mais exaltado no povo, ou através do povo. Vergonha. Para Deus, vergonha é isso. O nome dele não é mais exaltado e glorificado no meio do povo. Por quê? Porque o pecado fala mais alto, a altivez fala mais alto, a soberba fala mais alto, a religiosidade fala mais alto. Mas o que Deus está prometendo aqui ao seu povo, de transformação, não terá mais vergonha. Vocês não vão envergonhar mais o meu nome. Então o que significa dizer que não tem mais vergonha, que não tem mais opróbrio entre as nações? Significa dizer que quando o povo de Israel se levantava, fazia qualquer coisa, as nações diziam: lá vai o povo do Deus que abriu o mar vermelho, do Deus que fez o rio Jordão parar, o Deus Todo-Poderoso. Lá vai o povo que ora e Deus responde. Esse povo está aqui na palavra, mas ele está aqui nessa noite
Um povo que não vive na vergonha, pelo contrário, um povo que dá orgulho a Deus, que dá alegria a Deus. E por que dá alegria a Deus? O nome dele é exaltado na escola onde você estuda, no trabalho onde você está. O nome de Deus é exaltado na sua vizinhança. O nome de Deus é exaltado na sua casa. O nome de Deus é exaltado nas ruas. O nome de Deus é exaltado através da sua vida. E a partir de hoje, você é despertado pela trombeta do Senhor, a trombeta do avivamento. Onde você for, você não será mais motivo de vergonha, você será motivo de alegria de Deus. Por quê? Porque você, a sua vida irá exaltar o nome do Todo-Poderoso. Cadê aquele que vai exaltar o nome do Todo-Poderoso aqui, onde você for? Em campos, fora de campos, quiçá fora de campos. Aleluia. Você, irmão, você será aquele que vai exaltar o nome de Deus através da sua vida. Eu resumo isso em uma palavra: testemunho. Glória a Deus. Partindo para o final, você sabe qual é o maior sinal de que uma igreja foi despertada e ela vive um avivamento? Ou seja, ela ouviu o toque da trombeta e ela passa a viver um avivamento. Está aqui no livro do profeta Joel a resposta. E essa resposta não está apenas no livro do profeta Joel, ela está em Atos capítulo 2. Que sinal é esse, pastor? O maior sinal de que um povo é despertado e que vive um avivamento é a presença e o agir do Espírito Santo. Versículo 28: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Ei, igreja de Jesus está aqui nessa noite. Se você de fato tem os seus ouvidos abertos, a sua vida é conduzida, movida pelo Espírito Santo. Joel é conhecido como profeta do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus o leva a enxergar à frente do seu tempo, não só de forma profética para o tempo dele, mas para o tempo da igreja. Pedro, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja e as pessoas ficaram cheios do Espírito, começaram a falar em línguas, as línguas das suas nações. E alguns começaram a dizer: esses que estão aqui estão bêbados, estão cheios de mosto, de vinho, a essa hora da manhã. E Pedro olha e diz: não, o que acabou de acontecer está escrito no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. O que acabou de acontecer é que agora o Espírito Santo não vem mais sobre apenas profetas, reis, sacerdotes. Ele vem sobre toda a carne. Toda a carne, como assim? Toda a carne que invocar o nome do Senhor Jesus, toda a carne que receber a salvação, toda a carne que invocar o nome do Senhor será salvo e receberá o Espírito Santo. Toda a carne que invocar Jesus passa a fazer parte da igreja de Jesus Cristo. E a igreja de Jesus Cristo nada mais é do que um sinal de que ela agora é a trombeta de Deus. Aqui termino. Quem é a trombeta aqui em Joel? A trombeta aqui no livro de Joel é a palavra de Deus pela boca do profeta Joel.
E quem é a trombeta no nosso tempo? Não é o profeta Joel, irmão. A trombeta no nosso tempo está à sua esquerda, está à sua direita, está atrás de você. A trombeta de Deus para esse tempo é você. E o que você e eu estamos profetizando? Nós estamos profetizando o despertamento para quem precisa ser acordado. Estamos profetizando que aquele Jesus que nos salvou e foi para o céu está bem perto de voltar para levar a sua igreja. Aleluia. Eu quero terminar essa mensagem voltando ao início do texto que lemos essa noite. E é tudo que você precisa aqui hoje. Tudo que você precisa está aqui no versículo 12, 13, 12 e 13. Tudo que você precisa é sair daqui vivendo isso na sua vida. Tudo que você precisa é rasgar seu coração. Tudo que você precisa é abrir seu coração para Deus. Porque Deus acabou de falar com você. Não eu, mas a palavra de Deus. E a palavra de Deus está despertando você, que entrou aqui nessa noite, a rasgar seu coração, a dizer para Deus o que você quer e o que você precisa. Sobretudo, a rasgar seu coração nessa noite e dizer para Deus: Deus, eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para eu viver. Sobretudo, eu quero viver na tua presença. Mas é possível que esteja alguém aqui nessa noite que precisa rasgar seu coração e dizer para Deus, para Jesus: Jesus, até hoje o pecado viveu diante de mim, mas hoje eu quero virar as costas para o pecado e olhar para a tua cruz e receber o Senhor no meu coração. Então, agora não é momento mais de ouvir a trombeta. É momento de você responder ao toque da trombeta. E como é que você responde ao toque da trombeta? Rasgando seu coração para Deus, na sua necessidade, na sua miserabilidade, no seu problema, no seu anseio, na sua dor, na sua dificuldade. O que você precisa colocar para Deus? Rasgando o seu coração, o que você vai falar para Ele? Eu quero primeiro dizer a você que não é salvo. Rasga seu coração. Vou pedir para você abaixar sua cabeça, fechar seus olhos todos, por favor. Você que entrou aqui nessa noite e ainda não tem a convicção da salvação,